Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar hoje com o conceito de potenciação. E como exemplo, tá? Vamos pegar aqui 3 elevado a 2, tá? Esse 3 aqui na matemática, tá? Ele vai receber o nome de base. E esse 2 aqui, tá? Tá na parte de cima, ele vai receber o nome de expoente, tá? E isso daqui, tá? É uma operação, tá? Esse cálculo aqui, tá? O resultado dele é denominado de potência, tá? Então, potenciação, eu tenho uma base elevada a um certo expoente, o resultado é a nossa potência. O expoente me diz, tá, que a base, que é o 3, precisa ser multiplicado por ela mesma, quantas vezes? 2 vezes, tá? Então, 3 vezes 3 é 9. 9 é a potência, é o resultado desse cálculo de 3 elevado a 2. Tudo bem até aqui? Ok. Então, dando continuidade, vamos agora resolver alguns exemplos, tá? Vamos pegar, por exemplo, 2 elevado a 4, tá? Então, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? 4 vezes. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 2 é 16. Muito bem, e 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Muito bem. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. E quanto que é 2 elevado a 1? Professora, eu não sei. E 2 elevado a 0? Bem, aí ficou um pouquinho mais complicado, né? Bem, a gente pode entender, pessoal, que dessa linha para essa e dessa para essa outra, tem uma lógica matemática, né? Qual é a lógica matemática? Se você observar 16 para 8 e 8 para 4, está sendo dividido por quanto? Por 2. Então, a próxima linha, basta pegar esse resultado e dividir por 2. E a próxima linha, basta pegar esse resultado e dividir por quanto? Por 2. Tá? Então, 2 elevado a 1 é 4 dividido por 2, que é o próprio 2. Tá? Então, eu concluo, né, que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Tá? Vale 2. E 2 elevado a 0, tá? Não sei quanto que é. Bem, basta pegar o 2 e dividir por 2. 2 dividido por 2 vale quanto? Vale 1, tá bom? Então, 2 elevado a 1 é o 2 uma única vez, que é o próprio 2, tá? E 2 elevado a 0, seguindo essa lógica matemática, é 1, tá? E aí a gente conclui, né? Que o 2 elevado a 1 é 2, então qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E se 2 elevado a 0 é 1, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 também será 1. Ok? Vamos lá. 2 elevado a 0 é 1, correto? Muito bem. Agora, 2 elevado a menos 1. Quanto que dá isso? Bem, seguindo, né, nosso raciocínio lógico ali, o padrão, basta pegar a linha anterior e dividir por 2. 1 dividido por 2 é quanto? É meio, tá? Agora vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. O expoente, ele é negativo, tá vendo? E o 2, tá? Se a gente pensar na forma de uma fração, nós temos aqui um denominador, que é 1, tá vendo, ó? Então, o que a gente percebe? Que inverteu, né? A base, que era 2 sobre 1, ficou 1 sobre 2, tá? E tem um expoente aqui, né, ó? Esse expoente aqui agora é quanto? É 1, tá? O que era negativo, né? Aqui eu tenho o expoente negativo e aqui ficou positivo. Então, a gente conclui com essas observações que quando o expoente for negativo, o que eu preciso fazer com a base? Inverter a base, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Se o expoente for negativo, o que você deve fazer? Inverte a base, ok? Então foi o que aconteceu, né? Por exemplo, e aí todo número elevado, meio elevado a 1, é ele próprio, é meio, tá? Então, por exemplo, 2 elevado a menos 2. O que eu tenho que fazer?
Ah, o expoente é negativo. Então, se o expoente é negativo, eu preciso inverter a base. A base é 2 sobre 1, tá? Então, se eu inverter a base, vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a quanto? A 2 positivo agora, tá? O sinal negativo do expoente simplesmente é para dizer que você precisa inverter a base. E o expoente 2 agora me diz que a base, que é meio, precisa ser multiplicado por ela quantas vezes? 2 vezes, tá? Multiplicação de fração. 1 vezes 1, né? Numerador com numerador dá 1. E denominador com denominador, né? 2 vezes 2, isso me dá 4. Ok? E para finalizar, 2 elevado a menos 3, ó. Tá? Novamente apareceu o expoente o quê? Negativo. Então, o que eu tenho que fazer? Inverter a base. Então, debaixo desse 2, sabemos que tem 1. Toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu inverto a base. E o expoente agora fica positivo. E o expoente me diz quantas vezes a base, que é meio, precisa ser multiplicada por ela. Nesse caso, quantas vezes? 3 vezes, ok? Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, tá? E 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, ok? Tá? Um outro exemplo aqui interessante, por exemplo, eu poderia pegar 3 sobre 4, tá vendo? Ó? E elevar a menos 2, ó. Então, nesse caso, o expoente é negativo. O que eu tenho que fazer? Inverte a base. Como a base é uma fração, né? Já, então aqui vai ficar 4 sobre 3, tá vendo? Tudo isso é quanto? Elevado a 2, tá? E o expoente 2 me diz que a base, né, que é 4 terços, precisa ser multiplicado por ela quantas vezes? 2 vezes, tá? Então, multiplicação de fração, numerador com numerador, 4 vezes 4, 16, tá? E multiplicação de denominador, 3 vezes 3 é 9. Muito bem. Então, a gente chegou à conclusão que 3 quartos elevado a menos 2 resulta em 16 nonos, tá? Então, perceba que a gente realmente consegue, né, agora, fazer cálculos, tá, com expoente negativo, tá? E, de fato, né, manteve aquele padrão, ó, porque 1 dividido por 2, né? Então, voltando aqui, ó. Se eu pegar 1 e dividir por 2, é 1 dividido por 2, que dá meio. Se eu pegar meio e dividir por 2, dá 1 quarto. E se eu pegar 1 quarto e dividir por 2, dá 1 oitavo. Então, de fato, sempre, né, esse padrão aqui, ele se repete, tá? E aí a gente, seguindo nessa lógica matemática, a gente percebeu que quando o expoente for negativo, nós devemos inverter a base, tá ok?